professora. Oi, pessoal, até que parte aqui desses slides vocês conseguiram compreender quando estava falando dessa questão do conceito, procedimento e atitude, ou é melhor voltar? Melhor, né? É rápido. Sim, também. Professora. Tá, então assim, os alunos algumas dicas. Alunos que têm comportamento típico, qual que como que nós procedemos na escola regular, né? Primeiro, eu desenvolvo o conceito para depois fazer o procedimento para ir para o atitudinal, né? Quando eu tenho um aluno atípico com deficiência num grau mais elevado, eu faço exatamente o contrário. Eu primeiro faço o procedimento, né? Para que ele desenvolva um peixe lá que não sobe em árvore, que ele talvez não abstraia o conceito. Mas o importante ali dentro, para a vida dele, para as competências da inserção na sociedade, é que ele faça esse procedimento. Exemplo, escovar os dentes. Estou lá na minha sala com o aluno que não tem nenhum aluno laudado, que não tem alguma dificuldade em abstrair conceito. O que é que eu falo primeiro? Mostro o videozinho, um exemplo, tá, pessoal? Olha, nós precisamos escovar os dentes, pessoal. Por quê? Porque senão vai criar um bichinho. Eu estou falando da linguagem de educação infantil, mas obviamente que essa prática ela será modificada. Aí eu levo o quê? O meu aluno vai escovar. Já ensinei como faz, o conceito, por que tem que escovar, levo para a escovação em si. Faço isso todo dia até que o meu aluno internalize isso e vire uma prática, né? Vire ali para ele um conceito. Quando eu tenho um aluno com grau elevado de deficiência intelectual, comprometimento muito grande, o que eu faço? Eu vou ensinar o conceito, por que ele tem que fazer essa escovação? Não. Eu vou direto para quê, gente? Para a prática. Compreende? Pessoal, até aqui tudo bem? Professora, entendi mais ou menos. Quando você tem num caso comum, você mostra o vídeo e tudo mais. Quando é um aluno com deficiência intelectual, você já parte para a prática, é isso? Não, não é. Eu disse, vou falar, dependendo do grau de comprometimento. Porque, às vezes, ele tem uma deficiência intelectual leve, que eu faço uma flexibilização, eu consigo mostrar o conceito, consigo fazer com que ele faça o procedimento, e o atitudinal, que é o quê? Ele vai fazer aquilo porque ele compreendeu que escovar o dente é necessário para não criar o bicho. Compreende? Conceito, por que deve escovar, mostro como faz a escovação e ele vai escovar todo dia, porque depois ele vai ter isso como atitude, o comportamento atitudinal. Conceito, procedimento e atitude. Quando eu tenho um aluno, por isso que eu falo que precisa compreender o contexto e os graus de deficiência para que eu não faça a intervenção de forma errada. Quando o nível é um pouco mais elevado, que abstração e compreensão já é uma dificuldade natural das pessoas com DI. Então, quando é no grau muito elevado, eu não parto para o conceito, eu já parto para o procedimento. E aí ele vai escovar muitas vezes porque ele não compreendeu a importância da escovação, mas vai virar uma atitude por conta da rotina. Entendeu? Agora entendi sim, obrigado. Imagina, que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? E o autismo? O que é o autismo? Autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que compromete a comunicação e as interações sociais. Gera comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos. Só voltar aqui um pouco, como que funciona o cérebro do autismo? É importante também falar sobre isso para que compreenda. Por exemplo, uma pessoa que não tem esse comprometimento no neurológico, esse distúrbio, né, esse transtorno global do desenvolvimento, estou aqui falando com vocês, né? Um exemplo.
Se alguém fala, Grace, olha o celular, né? Eu vou fazer isso, vou olhar, eu consigo fazer as duas coisas, isso não vai me causar uma aflição, compreende? Por quê? Por mais que eu esteja fazendo duas atividades ao mesmo tempo, o meu cérebro ele está utilizando duas áreas diferentes. Então, isso não vai me causar um estresse e um cansaço, às vezes até físico grande. Quando eu falo para uma criança autista que está lendo um livro, por exemplo, olhando umas figuras, fazendo alguma coisa, uma coisa, e você pede para ela fazer outra, o cérebro dela liga por inteiro. Então, isso causa, muitas vezes, o aluno autista ele se torna até cansado excessivamente, porque o cérebro dele, ele liga. Então, assim, ele está fazendo duas atividades, mas o cérebro está ligado inteiro. Então, por isso que, às vezes, as estereotipias, né? Que elas podem mudar também de acordo com a idade, né? Porque, por exemplo, um exemplo de estereotipia, ficar balançando as mãos. O aluno, ele está sofrendo uma série de ligações de neurônios, cérebro aceso, tudo ao mesmo tempo, ele fica balançando a mão, fica com a estereotipia. Quando ele vai crescendo, essa estereotipia ela pode ser desencadeada de uma outra forma quando o cérebro entra nessa questão de ligar por inteiro, né? Pode ser que ele tenha predisposição para gostar de determinado tema. É uma forma que ele tem de se esquivar dessa situação. O cérebro funciona de uma outra forma. Tanto é que, por exemplo, eu estou falando com uma conversa com um autista e às vezes ele está prestando atenção como nosso, uma parte por vez. Não, ele começa a olhar tudo ao mesmo tempo. Por isso é importante, quando você for desenvolver uma atividade para o autista ou levá-lo para uma intervenção pedagógica, ter todo um cuidado até na escolha do ambiente, das cores, para que ele não perca o foco. Ele não funciona da mesma forma que o nosso, né? O autista, ele tem neurônios a mais. Neurônio o quê? Eles fazem a sinapse, né? Eu preciso fazer uma atividade, uma criança típica. O neurônio vai ligando para o outro, vai acendendo uma área do cérebro para cada vez, né? O autista não. São muitos neurônios, então um liga de uma vez, e por isso que às vezes eles têm a sensação de apagão, eles têm os chamados surtos. O que eu preciso fazer quando o aluno autista tem um surto, né? O meu filho autista, eu preciso tirar ele daquele foco, tirar ele daquela situação que gerou esse estresse, fazer com que ele se acalme, para depois voltá-lo para o que eu quero alcançar com esse aluno. Paloma, você se achou aqui em algum determinado momento dessa fala com seu sobrinho, ou seu sobrinho tem um autismo assim, como que eu posso dizer, que as características são menos visíveis? Não, ele é autista moderado. Então, ele tem, assim, essa parte do surto. No caso, ele mora com a minha sogra, né? E lá é bastante barulhento, assim, porque tem outras crianças. Então, ele fica bastante irritado. Ele mexe muito as mãos, assim. Ele chora bastante quando tá barulho, né? Quando tá um ambiente calmo, um dos lugares que ele fica muito calmo, assim, é quando a gente vai pra praia. Ele fica na água, parece que ele tá, assim, em outro mundo. Fica num sossego. Mas eu peguei bastante coisa que é parecida com ele, sim. Sim. Você viu a importância de conversar com a família? Porque, por exemplo, se eu sou professora do seu sobrinho, eu já sei que você me disse que ele se acalma com água, o que é que eu, enquanto professora, devo fazer? Trazer atividades que têm relação com a água, né? É pegar as áreas de interesse desse aluno a nosso favor, e não como crítica, né? E não como uma forma de sei lá, de condenar esse aluno. Não, tem que pegar as áreas de interesse, porque às vezes eles têm uma área de interesse e o professor fala, não, sai disso, ele só gosta de celular, um exemplo. E o professor, não, você só fica com o celular, tem que tirar dele. Não, tem que aproveitar o que ele gosta ao meu favor. Entende? Isso que os professores muitas vezes pecam nesse sentido, né? E o autismo, né? Temos 4 tipos de autismo. A síndrome de Asperger, que são o nível, como que eu posso dizer, mais leve, que o aluno assim não tem tanto comprometimento cognitivo, né? Pelo contrário, muitas vezes ele tem predisposição a ser muito bom em
determinadas áreas. Por exemplo, muito bom em matemática, muito bom na linguagem, na comunicação. Transtorno invasivo do desenvolvimento, que já é um pouco mais elevado do que a Asperger, já começa a ter mais movimentos repetitivos, ecolalia, já tem a linguagem bem mais comprometida do que a síndrome de Asperger. Transtorno autista é o mais elevado ali dos dois, né? Que realmente é onde a criança precisa de uma intervenção maior, que é onde ele tem frequentes surtos, né? Que nós chamamos, muito movimento repetitivo, ecolalia, foca muito no objeto e só quer ficar com aquilo, não aceita rotina. Quando algo foge ali do seu contexto, eles têm predisposição a desencadear esses surtos. E o transtorno desintegrativo da infância, que é muito interessante, mas é incomum, assim, é difícil de encontrar. Por quê? Dos 2 aos 4 anos, a criança com esse transtorno, ela tem o desenvolvimento normal na linguagem, na interação social, só que depois dos 4 anos perde por completo. Alguém já conheceu alguém com esse transtorno desintegrativo da infância, que tem um desenvolvimento neurológico normal até os 2, 4 anos e depois os perde? Não. Não. É o mais difícil também de ser diagnosticado, né? Então, uma a cada 50 crianças na idade escolar, elas têm uma desses autismos, né? Que fazem parte do transtorno global do desenvolvimento. Assim, são muitas. Muitas, às vezes, nem são diagnosticadas ali no começo. Porque as crianças com autismo, principalmente esse transtorno autista, que é o conhecido autismo clássico, é mais fácil de ser diagnosticado. Por quê? Porque ali no começo, até os 2, 3 anos de idade, as crianças já começam a ter uma interação maior com os adultos, já falam frases, né? Algumas palavras, já tem essa interação social maior, é mais fácil de diagnosticar. Agora, os outros é um pouco mais complicado, porque vai depender do olhar do professor, vai depender do contexto, muitas vezes é até diagnosticado de forma errônea, porque às vezes é só um distúrbio de aprendizagem, mas se você não tiver cuidado, você acaba achando, né, 1 ou 2, 3 características que são parecidas e acaba tendo, muitas vezes, até o lado errado. Quais são as alterações? Interação social. Por que morre de forma muito rápida e de uma vez só? Eles têm essa dificuldade de ficar, principalmente o autismo clássico, né? Eles tapam o ouvido, né? Gesticulam, porque realmente para eles é muita informação, está num ambiente muito barulhento, principalmente nas salas de aula, né, convencionais, que tem 30 crianças, a professora falando, entra um na sala, sai outro, então, literalmente, o cérebro entra em curto e eles apagam. Tem até o relato de uma autista, já em idade adulta, que ela fala que, às vezes, ela apaga, é como se ela realmente apagasse. E por que acontece isso de apagar? É uma forma do cérebro proteger a criança, o adolescente, desses momentos, né, de hiperexcitação, que é chamado. Então, o comprometimento na interação social se dá por conta disso, dos estímulos, que muitas vezes é muito, e chegam de uma vez só no cérebro do autista, ele não consegue fazer essa distinção. Comportamento, por quê? Eles são muito sinceros, eles falam e, às vezes, acabam agindo por impulso, coisas que uma criança típica não faria ou não falaria. O autista, ele não pensa muito, ele fala, né? Então, que são chamados comportamentos inadequados, né? Por exemplo, trabalhar a educação sexual é muito importante, principalmente quando tem um grau um pouco maior, né? Tem alunos que têm um grau um pouquinho maior, que eles não têm essa distinção do toque, né? Às vezes acabam se tocando na frente dos outros, eles não têm muito essa concepção de, como é que eu posso dizer, regras, eles não gostam muito de seguir normas e regras, eles sentem vontade e eles fazem. Eu fui, antes de ontem, gente, no show de um aluno, não, né? De um cantor autista, e ele, olha só, os pais
Tá ouvindo, pessoal? Acho que tem alguém tentando entrar. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo certo. Sim. Tudo ok. De fui no show de um cantor autista, e o que falar, ele tinha outros 2 cantores assessorando, e do nada ele parou no meio da música e, eu quero tomar água, eu quero sair, e saiu. Então, assim, às vezes tem, sei lá, dá vontade de ir ao banheiro, tomar uma água, mas dependendo do contexto, a gente vai sair, se ausentar do nada, parei, ponto. Então, por isso que tem comprometimento no comportamento, porque eles não têm, às vezes, esse feeling. Isso é o professor que vai desenvolvendo e vai trabalhando com a família em conjunto para que seja feito esse trabalho, essa modificação no comportamento. Na linguagem, né? Porque eles têm no lóbulo frontal esquerdo, eles têm um comprometimento. O lóbulo frontal esquerdo é responsável pela fala, que é uma das áreas que o autismo compromete. Por isso que eles têm essa dificuldade no processamento da linguagem. Dificuldades relacionadas com outras pessoas, porque até para nós adultos nós sabemos que às vezes a sinceridade demais acaba passando por intransigente, por mal educado e tal. Então eles acabam tendo essa dificuldade no relacionamento, até por conta que eles têm essa dificuldade de iniciar e manter uma conversa. Riso inapropriado, pouco ou nenhum contato visual. Isso a gente já começa a perceber no autismo clássico nos 6 primeiros meses. Porque nos 6 primeiros meses, a criança já mantém um contato visual com o seu cuidador, já tem as expressões faciais, né? Já consegue visualizar quando o adulto está sorrindo, sorri de volta, fixa no olhar, balbucia. O autismo clássico, o bebê não fará isso. Pelo contrário, fugirá desse contato visual. Aparente insensibilidade à dor. Eu tive um aluno, isso já no CIE, que é o Centro Especializado aqui de Bertioga, que ele precisava ir para a escola com capacete, porque a testa dele era toda cortada, a cabeça era toda aberta. Quando ele tinha os surtos, ele batia a cabeça de abrir e sangrar. Por quê? Insensibilidade à dor. Ele quebrou o braço, não sentiu, os pais perceberam bem depois. Então, a adaptação que nós fizemos foi isso, colocar um capacete nos momentos de surto, né? E conter. Preferência pela solidão incomoda para mim. Por que meu filho tem um grupo de crianças, ele não se aproxima, não faz questão nenhuma de interagir, de puxar um assunto? Porque não é interessante para eles, né? Ali naquele grupinho certamente terá muito barulho, muita poluição visual, ele não vai conseguir se desligar de uma conversa de um para prestar atenção no outro. Ele vai estar falando com o outro, mas o cérebro dele vai estar ali, tentando ouvir todos. Então, isso é muito estressante para o aluno com autismo. Rotação de objetos de forma inadequada, né? Por exemplo, você dá um brinquedo lindo para o seu filho, e ele tem essa tampinha aqui, e ele fica fazendo isso, rodando, brincando com um objeto sem dar sua funcionalidade específica. Por exemplo, brincar com o carrinho, qual a funcionalidade do carrinho? Andar. Ele vai ficar com o carrinho voando, fazendo outras 1001 coisas, mas não atribuirá a funcionalidade ao objeto. Inapropriada fixação dos objetos, percepção, hiperatividade ou exterminatividade. Então, os alunos autistas, eles são muito agitados, né? Ou muito quietos, ou muito no canto. Ausência de resposta aos métodos tradicionais de ensino. Por quê? Todo autista tem deficiência intelectual? Não, mas cerca de 40% dos alunos autistas têm a deficiência intelectual associada. Então, qual que é uma das características da deficiência intelectual? Dificuldade na abstração. Não foi isso que eu disse lá no começo? Então, se eu tenho dificuldade na abstração do conteúdo, é difícil acompanhar o método tradicional de ensino, que é o quê? Geralmente é folha e não tem nenhuma relação com o concreto. Não tem medo real do perigo.
Eles atravessam uma rua correndo, se alguém não segurar no braço, ele vai. Não vai ter esse pensamento de pensar, olha, será que não virar um carro? Coisa que, dependendo da idade, a criança já vai parar, já vai olhar para os dois lados antes de atravessar. Ecolalia, que é a repetição das palavras, muitas vezes as repete sem entender o significado. Mas faz a repetição. Recusa do colo ou afago. Os bebês que choram muito quando estão no colo precisa dar uma atenção muito, muito elevada em relação a isso. Tem bebê que prefere ficar ali no berço, no carrinho, menos no colo. Contato para eles é algo... Professora, a tela aqui ficou preta. Eu não sei se para todo mundo. Ficou, pessoal? Já tem um tempinho. Tá preta? Agora voltou. Voltou. Ai, desculpa, gente. Recusa do colo ou afago. Eles preferem ficar sozinhos. Age como se estivesse surdo. Coisa muito importante. A criança ali por volta, né, dos 12 meses e 1 ano e meio, mais ou menos, você vai falar o nome, ela vai olhar. Você vai dar uma comanda, ela vai olhar. Por mais que às vezes ela não entenda o que você está falando, mas ela vai olhar. Então, se você fala, a criança não olha, então é um sinal de alerta também, né? Age como se estivesse surdo, já fez o exame ali no ouvido, não tem nada relacionado à surdez, também pode ser uma das características do autismo. Dificuldade de expressar suas necessidades, né? Pode ser relacionada tanto à dificuldade da linguagem de comunicação quanto à deficiência intelectual atrelada ao autismo. Excesso de raiva sem motivo aparente. Irregular habilidade motora, desorganização social, não faz referência social. Por exemplo, uma criança de 8, 9 anos que precisa estar com os pais e vai entrar na sorveteria, ali no mercado, para pegar alguma coisa e fala, pai, mãe, eu vou aqui. Não, eles vão e não tem essa questão de dar satisfação, como eu falo. Às vezes eles gostam de rotinas, mas eles têm um pouco de dificuldade nessa questão de obedecer a regras e essa questão da relação com a sociedade de fato, de do cumprimento das regras, do que pode, do que não pode, se é apropriado ou não naquele momento. Os comportamentos que são alertas no bebê: 6 meses, não responder com sorriso ou expressão de felicidade. 9 meses, não imitar sons ou expressões faciais. 12 meses, não gesticular nem dizer nenhuma palavra. 24 meses, não dizer frases compostas, pelo menos 2 palavras. Por isso que eu falo. Às vezes, o laudo demora por falta de uma observação ali, muitas vezes do professor da educação infantil, né? Porque se a criança frequenta ali a creche, frequenta uma escolinha ali de educação infantil, o professor, se ele for atento, tiver olhar diferenciado, já dá para ter um pouco, né, de noção do que... Por isso a importância de conhecer os estágios de desenvolvimento. Por mais que cada criança seja única, existem comportamentos e fases que devem ser, pelo menos, equiparadas. Buscando ajuda médica. Quando é que eu devo buscar ajuda médica para esse meu filho ou aluno autista, né? Os sinais no primeiro ano de vida: não responder com sorriso, não imitação, não babucear, não gesticular, não dizer nenhuma palavra, não dizer frase composta, perder a habilidade social e de comunicação em qualquer idade, que é a síndrome do transtorno degenerativo, que a criança tem um desenvolvimento da linguagem, interação social normal até os 2, 3 anos de idade. No entanto, ele as perde e não consegue recuperar. Como que é o diagnóstico do autismo, né? O diagnóstico do autismo ele deve ser dado por um neuro, né? Onde o neuro vai aplicar os testes e onde o aluno ele deve ter pelo menos defasagem e 6 dessas características. Por isso que eu falo, é importante a observação muito minuciosa, gente, da família, do professor, dos cuidadores, das pessoas que estão ali no contexto, porque se for um Asperger, por exemplo, é mais difícil de você se diagnosticar. Se for um autismo mais leve, é difícil. E quanto mais cedo a intervenção, maior probabilidade eu tenho que esse aluno consiga ter uma vida plena, social e efetiva de qualidade, tanto na sociedade quanto no pedagógico. Fatores de risco. Meninos, né?
4 a 5 vezes mais propensa a desenvolver o autismo, histórico familiar, se a mãe ou o pai já teve algum filho que já teve uma patologia, que já teve... Eu tenho uma mãe também que ela teve... O primeiro filho foi autista, ela teve outro, ou seja, ela tem 2 filhos autistas e 2 filhos num nível, assim, muito elevado. Outros transtornos, crianças que tiveram algum problema de saúde específico tendem a ter mais risco. Idade dos pais. Quando vê autismo até os 3 anos. Até os 3 anos, porque é quando a criança já deve ter adquirido algumas habilidades e competências dentro dessa faixa etária. Alguma dúvida até aí? Não, tudo certo, professora. Sugestão de atividades, flexibilização curricular. Primeiro passo, conheça o seu aluno. Primeiro, principal, e eu deveria ter colocado em negrito com letra maior e piscante. Quando eu não conheço o meu aluno, eu não posso intervir. Você pode dominar todos os métodos, mas cada aluno é único, cada ser humano é único e cada intervenção também ela deve ser única. O que eu faço de material pedagógico para um aluno não necessariamente dará certo com o outro. Porque nós percebemos que o autismo ele tem vários graus e cada cérebro autista reage de uma forma. Eu tenho alunos que são ótimos em desenvolvimento da linguagem, como esse que eu acabei de falar, que até canta, muitos fazem frases e tal, e tem outros que têm a linguagem totalmente comprometida. Então, eu posso utilizar o mesmo método para cada autista? Não. Então, tem que conhecer, pegar a ficha do meu aluno, olhar as intervenções anteriores, quando é que ele chegou na escola, o porquê, como é que foi essa concepção desse aluno, até se ele foi desejado ou não, qual o histórico sociocultural e econômico da família, porque às vezes o que o autismo e todas as outras deficiências precisam? Da intervenção conjunta, da rede, lembra da rede de apoio? Então, eu estou adaptando, flexibilizando o currículo na escola de um modo, mas a família não tem para dar continuidade e suporte em casa, o trabalho ficará comprometido. Então, tem que conhecer o aluno e a família para que a intervenção ela seja eficaz de fato. Use a emoção. Acho que a emoção é importante tanto com os alunos típicos quanto atípicos. Use a emoção. Dê significado ao que será ensinado. O ser humano ele só tem predisposição e vontade de fazer aquilo que ele percebe que é significativo para ele. Como que eu faço para dar significado ao conteúdo do autista? Uso os seus interesses. Se eu sei que ele gosta de dinossauro, vamos alfabetizar com dinossauro, Faz quebra-cabeça de dinossauro, muda o conteúdo, mas coloca o dinossauro como ponto de partida, porque é um ponto de interesse. Vou dar significado ao que ele gosta. O reforço positivo. O reforço positivo, gente, não é dar balinha, dar brinquedo, não. É muito bem, parabéns. Pós-atividade, entregar um joguinho que ele gosta. Se eu sei que ele gosta de quebra-cabeça, olha, vamos fazer atividade, vamos desenvolver... Obviamente que eu não vou falar, mas eu sei que eu quero desenvolver tal habilidade, eu estimulo, faço com que ele desenvolva aquela atividade comigo e depois dou esse jogo que ele gosta. Faço um elogio, entrego o dinossauro. Então, usar a repetição e o interesse ao nosso favor, não tirar, excluir. Compreende? Quanto menor a abstração, mais fácil a compreensão. Tem um poema da Cecília Meirelles, do Caracol, Aí uma mãe de um autista, um relato que eu vi na internet, tá, pessoal? Não tive contato com essa mãe, não. Disse que o aluno chegou com 4 anos com esse poema para pintar e tal, e ela pensou, nossa, se isso para um aluno de 4 anos já é complicado, porque ele não conhece nem as palavras. Às vezes uma criança de 4 anos não sabe o que é um caracol, não teve um contato com o caracol de fato, Então, é difícil fazer com que ele tenha interesse por tal tema se ele não conhece, não tem um contato. Até para nós adultos, não é mais fácil quando é concreto, quando é palpável a compreensão?
Então, o que ela fez? Primeiro mostrou o desenho na linha, fez ele, né, pintar o caracol, depois mostrou o colorido, a foto de um caracol real, um vídeo de um caracol e, se possível, mostrar o objeto real. Estou falando do caracol em si, tá? Mas se eu estou falando do peixe, né? Tem a história do peixe lá no meu conteúdo, de biologia, entendendo os animais marinhos. E eu mostro a foto do peixe para um aluno que tem deficiência intelectual, né? E muitas vezes ele mora, sei lá, distante do... Nunca teve contato com o peixe em si, para ele vai ser nulo, ele não conhece, não. Então, tem que fazer o quê? Muitas vezes levar um aquário, já fiz isso uma vez, gente. Levei o aquário, mostrei o peixe. Então, assim, parte sempre do objeto real, para depois o desenho, né? É mais ou menos o procedimento que a gente faz na educação infantil, ou pelo menos deveria fazer. Eu sempre parto do concreto para poder ir afunilando para as atividades abstratas, que no caso o papel é abstrato até para um aluno dito normal, que dirá para um aluno que tem algum nível de deficiência intelectual, concordam? Sim. Se eu estou falando de montanha, aí o professor vai fazer a flexibilização de acordo com a idade e, por exemplo, os alunos que estão no fundamental, de acordo com a disciplina. Se eu quero falar sobre montanha, montanha, moro aqui, sei lá, na praia, levo ali perto do morro, estou falando sobre o mar, né, os tipos de transporte marítimo, fluvial, levo até a praia, mostra. Tenta fazer alguma atividade que seja mais próxima do concreto, esquecer o livro. Esquecer assim, até que o aluno consiga memorizar e conseguir atrelar sentido e significado para a atividade. Porque se eu der uma montanha para ele pintar, ele pode até pintar. Mas vai ter significativo na vida, vai ter significado e funcionalidade para a vida do meu aluno? Eu tenho que pensar isso. Educação para o trabalho e para a vida, né? Se eu der a montanha para ele pintar, ele vai pintar, mas não vai ser funcional. E eu preciso desenvolver métodos e técnicas que sejam funcionais, eficazes e efetivas. Agora, antes de fazer essa indagação com vocês, eu vou mostrar algumas sugestões de atividades, tá, pessoal? Eu vou só diminuir aqui. Vocês estão conseguindo ver? Assim, eu sei que vocês não vão conseguir, talvez, ler, mas, aqui é uma rotina adaptada. Nós vimos que estão conseguindo visualizar? Sim, estamos. Sim. Tá. Então, o que eu disse? Que as crianças que têm deficiência intelectual, não todos os autistas, apenas 40% dos autistas têm a deficiência intelectual, mas tem o problema da linguagem da comunicação. Então na maioria das vezes, a minha comunicação com eles será pelo método TITS e os PECs, né? Que é a troca de mensagem por figurinhas, né? Então, essa atividade aqui vai servir tanto para o DI quanto para o autista. Aqui tem manhã e está enumerado de 1 a 5. Depois eu mando também a apostila para vocês em PDF, combinado? Tem aqui de 1 a 5. E aqui dentro, lembra que o autista, quando foge à rotina, ele tem predisposição a ter surto? Então, assim, posso fazer isso tanto em casa quanto na escola. Obviamente que eu vou adaptar as figuras, né? Eu mudo o contexto, eu mudo as figuras. Eu estou lá com meu filho, eu quero desenvolver a linguagem, quero contagem, trabalha tempo, olha aqui, noção de tempo, manhã, tarde, noite, trabalha número, trabalha linguagem, comunicação. Aí o foco, quem vai dar é você, compreende? O que eu faço primeiro de manhã? Número 1, escova o dente, tá? Ele vai lá, vamos escovar o dente. O que eu faço depois? Vou comer alguma coisa antes de ir para a escola. E depois pego a minha mochila e vou. Além de eu estar diminuindo o estresse do meu aluno, eu estou fazendo com que ele compreenda sequência lógica, noção de tempo, noção de quantidade. Espera aí. Que é para alfabetização também. Alfabetização de crianças que têm deficiência intelectual e autistas também. Davi, faço pareamento de nome. As letrinhas estão aqui, ele vai olhar,
tem o contato visual e vai colar a letrinha de acordo com a sequência também, sabe? Sequência lógica, alfabetização. Ah, quantas letras tem o nome Davi? E aí você vai modificando e a atividade, colocando algo a mais, conforme ele vai adquirindo essa habilidade. Ah, ele já sabe Davi, agora eu vou colocar o outro nome. Espera aí, gente, que tem mais. Olha só essa que bacana. Aqui, ó, é uma pulseira da comunicação alternativa. Estão conseguindo visualizar? Ó, a pulseirinha. Porque, às vezes, é ruim para a família andar com todas aquelas fichas de, né, aquela tabela com as figuras e tal. Então, por exemplo, meu aluno, ele tem muita dificuldade em ir à igreja, ele não se comporta. Na igreja, ele tem surtos frequentes. Por quê? Às vezes é um ambiente que ele gosta. O que eu faço? Eu imprimo as figurinhas do que vai acontecer no percurso até a igreja, o que é que ele tem que fazer, como é que ele deve se comportar, e vou apontando o que ele deve fazer em determinados momentos. Ó, além de ser bonita, aí você pode enfeitar, por exemplo, o aluno gosta de, sei lá, a menina gosta da Barbie. Eu pego, coloco as figurinhas de comunicação alternativa e coloco a Barbie. Entendeu? Usar o interesse ao favor. Expressão facial, gente. Olha que legal esse aqui também. Estão vendo? Estão visualizando? Sim. Sim. Professora, por favor, você poderia disponibilizar foto dessas atividades depois para nós, por favor? Sim, eu vou tirar foto e vou montar como uma cartilha, uma apostila e mando, tá? Ah, legal, muito obrigada. Vou fazer isso e vou colocar aí embaixo o que desenvolve, como que trabalha, como é que você pode adaptar isso tanto para a escola quanto para a família. Aqui é para trabalhar a expressão facial e sentimentos. Lembra que o autista, como o cérebro dele age de outra forma, ele tem dificuldade em compreender as expressões faciais e expressar as emoções? Então, eu posso utilizar isso. Olha, como é que o Davi está? Ele vai tirar aqui, ó. Por exemplo, está bravo aqui, né? Ah, eu estou triste. Eu não sei, se não tiver a comunicação, o professor e os pais, eles compreendem o aluno. Ah, tá chorando, tá... E, através disso, você vai conseguindo modificar o humor e fazendo que o aluno compreenda qual é quando o adulto está bravo, quando está feliz, quando está triste. Olha, esse aqui é muito bacana. Vocês viram que o autista e o deficiente intelectual, eles também têm defasagem na área motora, principalmente na coordenação motora fina. Isso aqui, gente, eu fiz com macarrão. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Eu fiz com macarrão e uma linha, mas pode ser com cadastro. Você coloca a sequência do que onde o aluno tem que percorrer e ele repete. Trabalha a memória e coordenação motora fina, que vai ser importante depois para pegar no lápis, executar o movimento de pinça. Isso aqui também, ó. Isso aqui é para desenvolver o raciocínio lógico matemático, relação número-quantidade. São caixinhas de fósforo, ó, que eu peguei, enumerei. E aí, por exemplo, onde tem 0, estou ensinando os números de 0 a 5. Eu vou deixar o meu aluno com deficiência intelectual só no papel? Não, né? Na verdade, eu não posso deixar nenhum, mas sobretudo os que têm DI. Eu tenho que partir do concreto para depois abstrair. Ó. 0, ele vai abrir a caixinha, não tem nada. Então, assim, relação número-quantidade. Esse aqui, que é o número 3, ele vai abrir, ó, tem 3 palitos. Eu posso trocar por balinha, compreende? Não só o palito, eu posso colocar outras coisas que seja de interesse do aluno. Tem esse aqui também que eu acho bem legal. É fácil, ó. Eu trouxe material fácil porque eu falo, às vezes a gente não pode esperar só pelo governo e pela escola, né? Nós temos que trabalhar com o que tem. 5, coloca aqui o número, ó. Ou pode ser bolinha também, para ficar mais concreto, o aluno vai associar. Ó. Essa aqui é bem legal. Só que assim, gente, eu tenho 2 cachorros em casa, eles pegaram a bolinha que eu ia mostrar, tá? Mas eu vou mostrar o jogo e vocês vão compreender. Isso aqui é uma caixa de pizza. Isso aqui são rolinhos de papel higiênico. Estão visualizando?
Sim. Sim. Aí eu coloco uma bola aqui, vira um tabuleiro e a criança vai ter que fazer esse movimento para ir passando a bola nos rolinhos. Ó. Trabalho concentração, equilíbrio, coordenação motora. Essa aqui é a caixa das emoções, que eu achei assim, super pertinente, que nós sabemos que as crianças hoje estão super, né, envolvidas com a tecnologia. Então, é uma caixinha para eu trabalhar com os meus alunos a questão das emoções, dos sentimentos. Ó. E aqui tem todos os emojis. Consegue perceber? E aí você pode adaptar a caixa das emoções para trabalhar em casa, para trabalhar na escola, para trabalhar nas salas de recurso, mas é como eu falo, por mais que tenha um professor de apoio especializado na escola... Professora, licença. Para essa última atividade, seria como? Para estar explicando o sentimento que ele sente? Sim, a caixa das emoções, para ensinar. Exatamente, porque nós sabemos também, essa aqui, na verdade, eu vou entrar, não ia entrar, mas eu vou falar. Por exemplo, tem crianças que sofrem abusos, né? Em casa. Principalmente essas crianças que têm dificuldade na fala e não sabem expressar, né? E aí, isso aqui pode ser associada com outros jogos, com outros materiais pedagógicos. Coloca, por exemplo, ó, tá chorando, se tá feliz, como é que ele está? Tá gostando? Você tá gostando da aula, sim ou não? Então, assim, que nós não devemos esperar. Não devemos esperar, Tatiana, só pelo governo, porque nós vimos ali que para que venha recurso, né, nós precisamos que a escola ela esteja a favor da inclusão. E não é a realidade dos nossos municípios e das nossas escolas. Vem verba para tudo, mas para inclusão vem pouco. E nós, professores, a lei diz isso, que nós devemos propiciar técnicas de recuperação para os alunos, né? Então, assim, são coisas fáceis de fazer, que não vai tomar ali o teu tempo, mas que com certeza vai te propiciar uma aula melhor, vai te propiciar certamente um desenvolvimento no seu aluno. Então, assim, não esperar só pela professora de recurso, que a professora de recurso vem o quê? Uma vez por semana, né? Muda, obviamente que muda, né? Não é isso. Mas vai fazer a diferença se o professor da classe regular também cumpriu o seu papel. E aí, pessoal, diante da nossa aula, fica essa indagação. A educação especial é uma prática ou é um discurso? É uma prática, né? É uma prática. E acontece, de fato, a educação especial, às vezes ela fica no discurso somente, ou varia, né? Em muitas escolas é apenas um discurso. Eu também, o pouco que eu vivi, assim, esse tempo com o nosso sobrinho, para mim, está mais num discurso do que numa prática. Sim. E nós, enquanto professores, estudiosos da área, né, engajados com essa questão da educação especial, sociedade civil, enfim, temos que lutar para que as nossas políticas públicas elas sejam colocadas na prática de fato, porque posso te falar, assim, na maioria das escolas que eu trabalhei, infelizmente, é só um discurso. É só muita lei, muita fundamentação e pouca prática, pouca execução do que deveria ser feito e realizado de fato. E os alunos ficam à mercê, né? Ficam ali presos no abstrato, fica professor da sala regular jogando para professor da sala especial, professor da sala especial jogando para o diretor, e o aluno no meio do fogo cruzado, e sem que tenha as suas habilidades e competências desenvolvidas de fato. Absurdos como impedir que a criança participe da escola em determinado dia que o cuidador não vai, né? Que não participe de determinado passeio se um familiar não for. E assim, aí pega um pai que entende de lei, fica complicada a situação, né? Professora, a minha filha é dislexa, né? Ela tem a dislexia.
E aí, desde a pré-escola, eu coloquei ela em Guarulhos, numa escola particular, até então eu achava maravilhosa, né? No entanto, a mensalidade também era de chorar, né? Aquele negócio todo. Eu falei, não, vou colocar ela porque ela já precisa de ajuda, porque tinha umas certas dificuldades, e eu fui vendo. E nada dela nem aprender a ler nessa escola boa. Ano passado eu vim morar para Praia Grande, né? E atrás de uma escola construtivista, atrás de um ensino diferente, né? Sair do tradicional. E aí não tinha vaga nessa escola, coloquei em uma que era tradicional, mas não fugia do jeito. Eu conheci a professora, a diretora, fiz uma reunião. E aí, o ano passado para esse ano, tá uma outra criança, sabe? Assim, a professora fez com ela em sala de aula uma coisa assim que tá lendo, tá gostando de fazer a lição, tá? Teve uma dinâmica com ela diferenciada. Então, assim, eu falei que deu para sentir a diferença também disso tudo que você falou agora, como é importante, né? A sala de aula e ter um olhar diferente. Sim, né? Tem que compreender, porque eu sempre falo, se Piaget diz que a criança só se libertará do concreto ali nas operações formais, são pós 12 anos, como é que eu ignoro todo esse tempo na abstração no papel? Eu não posso fugir disso, né? Eu não posso partir para o papel sem fazer com que a criança vivencie. A criança, adolescente, gente, não é muito mais legal quando a gente tem uma aula, quando nós temos práticas? Eu falei para a Cláudia, não vejo a hora de voltar às aulas presenciais para eu poder pedir para esse pessoal levar o material e nós construímos jogos e materiais pedagógicos juntos. Porque a teoria, se ela não for aliada à prática, ela é nula. Não tem validade, não tem funcionalidade. Verdade. Eu preciso saber agir para intervir. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Professora, eu tenho uma dúvida, por favor. Pode falar, meu amor. A criança que precisa de ledor, ela é necessariamente uma deficiente visual, ou existem outras deficiências que têm essa necessidade aí do ledor? Pode repetir. Porque assim, só para explicar a situação, eu estou com um aluno em sala de aula que ele foi, no laudo dele está constando que ele precisa de ledor. Mas assim, ele copia a lição, ele é comportado, ele, assim, aparentemente não consegui ainda descobrir qual a deficiência dele, mas não é visual. Sim, aí, Verônica, é que eu sempre falo, é necessário conhecer e entender todo o processo desse aluno, aplicar testes, né? Como você falou, que ele copia e tudo, para que seja fechado um laudo de fato, porque não necessariamente compreende? Mas Sim. Precisa entender, talvez seja por algum outro fator que esteja comprometendo essa questão, que não necessariamente biológica, que não necessariamente o caracterize ali enquanto deficiente. Senão Ele não fazia a cópia. E aí a gente cai nesse problema novamente de escola pública, né? É um aluno do estado e eles simplesmente jogaram em sala de aula e assim, precisa de um ledor. E mais nada, né? É complicado. E talvez não aplicou teste, talvez não tentou intervenção de forma diferenciada, simplesmente, sim, precisa compreender o contexto, conhecer o aluno, que foi o primeiro ponto que eu coloquei, para que se feche algum laudo. Ok, tá ótimo, muito obrigada. Imagina, mais alguém? Pessoal, então eu quero, assim, agradecer vocês pela participação, foi muito rico para mim esse momento, essa troca de experiência, essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que eu tenha feito a diferença, nem que tenha sido um pouquinho assim na vida profissional e pessoal de vocês, sobretudo na vida dos alunos da educação especial. Estou vendo aqui que vai cair em 10 minutos, mas eu quero mesmo agradecer a vocês por participarem, por interagirem, por estar comigo nesse momento. E um beijo, um abraço grande no coração de vocês. Obrigada, professora. Foi ótima a aula. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a aula, viu? Obrigada, beijo para vocês. Obrigada, professora. Foi muito esclarecedora mesmo, muito rica. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Gisele.
Beijo, espero encontrar vocês em outro momento para que a gente tenha mais troca de conhecimento e interação. Agradecer ao Alex pela paciência comigo. Gente, olha, eu, por exemplo, eu sou deficiente em recursos tecnológicos. A Alex tem sofrido comigo, mas ele é um menino paciente, ele entende de inclusão, né, Alex? E aí ele tem me ajudado aí, me dado esse suporte. Obrigada mesmo, Alex, agradecer o Ato Instituto Educacional pela oportunidade de sempre. Estamos Professora, aí. esse material vai ser compartilhado com a gente? Vai sim, vou mandar para o Alex, ele vai subir para a plataforma. Então tá bom. Muito obrigada, professora. E os slides, né, Alex? Eu vou te mandar. Olha, Alex, deixa eu fazer a propaganda aqui do meu Insta, que ainda eu fiz recentemente o Insta, não tem muita coisa assim pedagógica, mas a intenção é começar a compartilhar jogos, experiências no meu Instagram, tá bom? Tá bom, professora. Vou colocar lá nas mensagens, e vou deixar também meu Facebook. O Insta. Boa noite.